Sim. Ó, nos deem likes aí, por favor, hein? Vamos chegar em 1.500 likes e vamos chegar em 1 milhão de inscritos no canal do All Sport. Inscrevam-se no canal do All Sport. Para fechar Eu o assunto pedi aqui no Botafogo, chat, falei que você ia chorar. muito bem, pode pedir. Peça mesmo, porque se não tiver eu vou chorar. Agora, o Marília, considerando que os jogadores do Botafogo foram lá, oi Textor, tudo bem? A gente queria conversar com vocês. Mande esse cara embora porque não dá. Agora também, o que Agora tá na acontecer deles. daqui para frente está na conta dessa turma, né? Ninguém Tá vai na culpar o Lúcio dessa turma. Flávio, nem o Textor, nem o Luiz Castro, que já foi embora, e nem o Laje, que já foi embora. Agora, os jogadores também chamaram para si a responsabilidade de ganhar o campeonato, como você disse. Agora segura na unha, né? Agora segura na unha, porque a informação que se tem dos colegas setoristas de Fluminense é que até a interinidade do Lúcio Flávio foi um pedido dos jogadores. Os Então, setoristas do enquanto Botafogo. não tem um técnico do Botafogo. Então, enquanto não tem um técnico novo, eu até tenho um nome aí que está sendo ventilado com alguma força dentro, não pelo Textor, porque, tipo, como já se foi dito, não é o forte dele o futebol, mas por gente que cuida do scout, das coisas do Botafogo, obviamente que eles estão pensando no técnico. Seria muito irresponsável, acho, terminar o ano com um interino. Ainda que qualquer que seja o novo técnico, tá na digital dos jogadores do Botafogo daqui para frente. Pode vir quem for, que daqui para frente, faltando 13 rodadas, sabe-se lá quando é que vai chegar um novo técnico, depende deles. Provavelmente eles estão confiantes o suficiente. Eu acho que o pacto que eles fizeram com a direção, com o proprietário do Botafogo, agora eles têm que assumir a responsabilidade. Acho até que eles são muito mais capazes do que o Bruno Lage. Aliás, muito mais. Mas Perrone, tem uma coisa. Agora fala, não, é só ele voltar ao que era é só os jogadores combinarem lá entre eles. Ó, a gente joga igual era com o tempo do Castro, que tudo se resolve e tal. Não é tão simples assim, né? O Flamengo tá aí para comprovar. São os mesmos jogadores e depois do Jorge Jesus nunca mais jogou parecido com como jogava com o Jorge Jesus, né? Então também não é só assim, pô, a gente volta aí a como era e não mexe muito e vamos em frente. Não é tão fácil. Se fosse fácil, né? Os caras não precisariam nem ir lá pedir a troca de treinador, né? Faz aquela rodinha ali entre eles antes de começar o jogo. Vamos jogar daquele jeito antigo ali e tal, e vamos tocar aqui. Deixa o cara gritar na beira do gramado. Não é fácil. E assim, cara, me preocupa muito essa coisa. Eu sei que tem no futebol, você chega e fala assim: não, os caras querem que troque, troca, vamos deixar, vamos ver, e agora vamos cobrar mais dos caras. Mas é um caminho perigoso, né? Sempre. Você deixar o poder ou parte do poder na mão dos jogadores. Eles vão ser muito mais cobrados? Vão. Mas é o que você falou, não é um caminho fácil. Você precisa de alguém ali para colocar ordem na casa, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas, de fato, toda essa história, para mim, é surpreendente. Eu achava que o Botafogo ia tocar, sabe? Tocar o barco, toca o barco, Uhum. final do ano da volta olímpica e tal, mas não tá difícil. Fala, Mar. Não, só para falar uma coisa do Perrone. SAF é a comedida do mesmo tipo de doença de todo mundo. É verdade que o Botafogo segurou o Luiz Castro. Em outro momense, como diria um amigo nosso. No momense em que a ideia do Botafogo era ficar na primeira divisão. A ideia do Botafogo era se classificar para a Sul-Americana, eventualmente para a Libertadores. Depois do Momense, líder com 13 pontos, chega o colega, traz os montes e começa a degringolar, o bichinho da precisamos ganhar a qualquer custo foi picado. E aí aparece uma outra coisa que todos nós já vivenciamos muito bem. Jogador derruba técnico. Nesse caso não é nem o Textor. Eu acho que nesse caso, os jogadores estão certíssimos. Porque ele não tirou só o tiquinho do time, ele acabou com o meio de campo do time. Ele chegou num time que, se ele não fizesse nada, em outubro o time ia ser campeão. Mas ele degringolou o projeto da Sul-Americana, não sabia o que fazer com a Sul-Americana, errou lá, errou cá, errou lá, errou cá, conseguiu uma classificação, depois ele perdeu a outra. Ele deu uma declaração, uma coletiva depois do clássico com o Flamengo, de alguém completamente despreparado emocionalmente para jogar um campeonato, sendo líder do campeonato, não é disputando para não cair, não é o técnico do Vasco, não é o Ramon, é o técnico do Botafogo. Então, assim, antes de perder de vez o campeonato, neste caso, Perrone,
É antes tarde do que nunca, porque a chance de voltar ao fio é muito pequena. O Botafogo agora não disputa para ficar no G4. O Botafogo disputa para ser. Só tem uma coisa para o Botafogo agora: ser campeão brasileiro. Qualquer coisa que não seja campeão brasileiro é uma tragédia. E isso não era no começo do ano, quando segurou o Luiz Castro. Ó, eu acho perfeito essa análise, porque nós estamos falando desse Botafogo, que chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, agora tem 7, perdeu 4 jogos. E aí, meu Carilan, tem um outro ingrediente nessa história, que a Marília também tocou no assunto, essa história de técnico derrubar treinador. O que muito se fala, não, os caras não estão tão tocando de lado, estão fazendo corpo mole porque não gostam do treinador e, portanto, querem que o cara vá embora. Nesse caso, não é nem isso. Os caras foram lá, bateram na porta do chefe e falaram assim: nós não queremos esse cara aqui, manda ele embora. É deliberado o negócio. E agora tá. Aí eu até entendo o Textor, né? Pô, se você trabalha num lugar, trabalha numa redação, como todos nós jornalistas já trabalhamos. Chega lá, todos os seus repórteres falam: pessoal, nós não gostamos do chefe que está aqui. Você vai fazer o quê? Alguma coisa você tem que fazer. Vai demitir todo mundo? Não, você vai ter que. Me parece que é até razoável que você atenda ao pedido dessa maioria. Enfim, é um negócio complexo, coisas que só acontecem com o Botafogo, Ilan. E realmente, assim, eu discordo do Perrone, entendo muito e assino aí os argumentos da Marília, porque é o seguinte, o Botafogo, meus amigos, com a vantagem que tinha, com o time arrumado que estava, com o que estava entregando, com certo conforto até com o que estava vencendo os jogos, sendo sempre superior aos adversários. O Botafogo nos últimos 5 jogos venceu um e empatou outro, mas nem é esse o principal problema. Você não pode ir para um jogo contra o Goiás, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, e barrar o Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato, com folga, e um dos melhores jogadores do Brasil no momento. Né? Ele esteve cogitado até para ir para a seleção brasileira, aí se machucou na época, acabou que o Diniz não chamou, enfim, a gente não sabe se seria chamado ou não. Mas é um jogador cogitado, e, na minha opinião, justificadamente, até para a seleção brasileira. E para piorar a situação do Bruno Lage, o Botafogo não vence o jogo, e para piorar ainda mais, quem faz o gol de empate é o Tiquinho, que entra no segundo tempo, e para piorar só mais um pouquinho, é um gol espetacular, né? É um gol de placa. Então escancarou, quando o Tiquinho faz aquele gol no segundo tempo, e salva o Botafogo de uma derrota, escancara ainda mais o tamanho do absurdo, né, cometido pelo Bruno Lage. No meu tempo, viu, Tirone, eu sou um pouquinho mais novo que você, mas no meu tempo, o cara não teria ido nem para a coletiva nesse jogo aí. Né? Com SAF e sem SAF, como é que ele pode barrar o principal jogador do time? O que os botafoguenses diziam na hora que saiu a escalação é o seguinte: bom, a gente sabe que ele está machucado, alguma coisa aconteceu. Não pode ser uma opção técnica isso aí, não é possível, não há nenhuma possibilidade do cara ter sido apenas barrado, tirado por questão técnica pelo Bruno Lage. Então, soa muito louco, né? Soa completamente desconectado da realidade que o Bruno Lage tenha feito isso, sem falar no resto, né? Já citado aqui que ele desmontou o meio-campo, botou o Tietê para lateral, enfim. É um negócio que estava insustentável. Para jogador chegar a esse ponto, juntar 10 jogadores de um time líder do campeonato, ainda com 7 pontos de vantagem, para irem à sala do chefe, né, do comandante, do John Textor, para pedir a saída do cara, para pedir a saída do seu chefe imediato, é porque a coisa estava muito feia. Né? E eu acho que o Botafogo realmente entrou num espiral que está, de fato, muito preocupante. Porque não são apenas os resultados, poderia o time estar dando um pouco de azar agora. Não. O desempenho caiu. O Botafogo é um time muito diferente daquele que era no primeiro turno, quando fez uma campanha histórica. Eu acho que ainda é favorito, tá? Acho que ainda é favorito, porque é uma margem ainda razoável, 7 pontos, mas é óbvio que faltando 39 pontos a disputar, 7 pontos são absolutamente tiráveis. Né? É absolutamente factível você imaginar que um desses times aí que estão na enquete possam chegar ao Botafogo. E a situação do Botafogo só não é pior porque esses também estão patinando. Se você olhar os últimos resultados dos times que vêm de trás, com exceção do Bragantino, que fez realmente uma sequência muito boa agora, os outros perseguidores, Palmeiras, Flamengo, quem está ali atrás, Fluminense, Grêmio, todos esses também estão patinando um pouco. Senão a situação seria pior. Talvez o Botafogo já tivesse agora com uma vantagem de 2 ou 3 pontos apenas. Então eu não me surpreendi, ao contrário, achei que demorou.
né, como se diz na gíria no Rio de Janeiro, eu imaginei que ele não fosse nem para a coletiva, ou que fosse ele próprio para a coletiva entregar o cargo, porque se ele entregou contra o Flamengo, ou se ele colocou à disposição absurdamente, de forma surreal, numa derrota para o Flamengo dia 2 de setembro, né, mais de um mês atrás, se ele fez isso naquela situação, eu tinha quase certeza que ele chegaria depois desse jogo contra o Goiás e falaria, só vim aqui dizer que eu estou pegando o próximo voo para Portugal. Então eu entendi perfeitamente e acho que não havia outra coisa a se fazer. Você comentou que tem 39 pontos a serem disputados ainda, e a diferença é de 7 pontos. Isso, 7 pontos representa 18% dos pontos ainda a serem disputados. Então tem bastante margem ainda para alguém encostar. E essa é a pergunta da nossa enquete aqui, ó. Quem pode encostar no líder Botafogo? Flamengo, 42%, segundo a galera aqui. Grêmio, 7%. Palmeiras, 20%. E Bragantino, 31%. Eu acho que, se com Tite, o Flamengo pode dar uma apertada. O Bragantino eu não sei, porque eu acho que vai faltar torcida, vai faltar coisa ali na hora H. E vocês, o que você acha, Perrone? Você falou Palmeiras, né? Você, Marília, você acha que alguém chega? Alguém consegue encostar? Não, acho que não. Mas acho que o Bragantino tem uma vantagem em relação a esses outros dois times. O confronto direto com o Botafogo é em Bragança Paulista. O Palmeiras vai jogar no Newton Santos e o Grêmio também. E o Palmeiras é na semana da final da Libertadores. Então, eu acho que neste caso de diminuir a vantagem e ter o confronto direto a seu favor, é o Bragantino que joga em casa em Bragança. Mas acho que os 7 pontos são uma margem que ainda vai ser diminuída, mas acho que o Botafogo vai ser campeão. E o Flamengo, os confrontos os dois já aconteceram. O que você acha, Ilan? Alguém consegue encostar? Eu acho que o Botafogo ainda é favorito, acho que é dele a chance realmente maior, ainda acho que será campeão, sim, mas aposto na possibilidade, se alguém for chegar realmente, eu acho mais para Flamengo e Palmeiras. Acho que até o Fluminense teria condição, se ele ganhar, por exemplo, domingo, ele reduz para 8, faltando 12 rodadas. Mas o Fluminense não está jogando bola para se meter nesse grupo aí, é muito mais irregular até do que esses outros que também são irregulares. Então, a questão de não ter ninguém jogando uma bola muito regular, não tem ninguém muito consistente, eu acho que ajuda o Botafogo, né? O mais consistente desses aí, nesse momento, é o Bragantino, que pelas razões já apontadas por vocês, concordo que não é um candidato tão forte assim.